Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber como funciona o mundo do credenciamento bancário e como você pode aproveitar essa oportunidade. Eu sou Luiz Brito, da Escola Peritos em Campo, engenheiro civil há 16 anos e já atuo nesse mercado há 13 anos. Já formamos mais de 5.000 alunos e hoje vou te mostrar aqui nesse vídeo tudo o que você precisa saber para aproveitar esse mercado. A primeira coisa que você precisa entender é como funciona o mercado. Por que os bancos contratam empresas para prestar serviços de engenharia? Imagine a situação de que uma família precisa ou quer comprar, deseja adquirir um imóvel. Quase ninguém hoje em dia compra um imóvel à vista. Então essas pessoas, essas famílias, elas recorrem a uma instituição financeira para poder barganhar um financiamento habitacional. Sendo que essas instituições financeiras, para que ela minimize o risco das suas operações, elas precisam enviar para este imóvel um engenheiro ou arquiteto para poder fazer uma avaliação desse bem, para verificar, primeiro, se esse imóvel ele pode ser aceito como garantia ou não, e segundo, para fazer uma avaliação desse bem, visto que você pode estar comprando por R$1 milhão um imóvel que o mercado só pagaria 800 mil, por exemplo. E isso envolve o banco. O banco ele pode estar te emprestando R$1 milhão, sendo que se você não pagar o imóvel, o banco vai ficar com um prejuízo, porque se ele for leiloar esse bem no futuro, esse imóvel vai valer apenas 800 mil. Então perceba, nesse cenário, quanto mais aquecido a indústria da construção civil estiver, mais demanda você vai ter, porque mais financiamentos habitacionais estarão sendo contratados e mais demandas serão destinadas para essas empresas que prestam serviços de engenharia e de arquitetura para essas instituições financeiras. Mas o que é um edital de credenciamento? Um edital de credenciamento, ele não é um concurso público, ele não tem uma prova que você precise fazer e nem tem um número de vagas. É apenas uma lista de pré-requisitos que todas aquelas empresas interessadas que conseguirem atender esses requisitos, elas serão habilitadas. Então você hoje só precisa saber que requisitos são esses para que você possa atender e assinar um contrato com o banco para prestar serviço durante 5 anos. Então a gente não está falando de um vínculo empregatício que você vai ter com o banco. Você vai ter uma empresa que você vai prestar serviço para esse banco e vai receber trabalho sobre demanda. Ou seja, você vai estar no conforto do seu escritório ou da sua casa, recebendo demandas por e-mail, sem precisar estar fazendo campanhas de marketing, estar prospectando clientes ou fazendo aquelas visitas para poder fazer orçamento e muitas vezes você não sabe nem se vai ser contratado. Vamos falar agora de alguns benefícios que você vai ter, prestando serviço para esses bancos. Primeiro, é um faturamento recorrente. Afinal de contas, você vai estar recebendo demanda diariamente ou semanalmente do banco e isso vai gerar uma receita mensal para você. Mesmo sem você estar correndo atrás de clientes, o banco vai mandar para o teu e-mail todos os dias demanda e isso vai te gerar esse faturamento recorrente. Você vai conseguir ter uma flexibilidade de horários. O prazo que você precisa para realizar os trabalhos dos bancos te exigem fazer vistorias diariamente. Então, geralmente, você vai concentrar as suas vistorias para 1 ou 2 dias ao longo da semana e você pode conciliar com outras atividades. Se você tem hoje um escritório, se você tem uma construtora ou se você é empresário de qualquer outro ramo, você pode hoje estar tendo essa flexibilidade e não vai sofrer com a exclusividade, ou seja, os bancos eles não exigem que você trabalhe para ele exclusivamente. Além disso, você vai ter um posicionamento profissional. Afinal de contas, onde você passar, você vai ser visto como uma referência, como uma autoridade do setor. Você vai ser uma pessoa que detém um conhecimento muito específico e muito valorizado, e isso certamente vai te trazer outros negócios e outras vantagens. Networking na área. O fato de você estar fazendo vistorias em obras, conhecendo construtores e
saindo da tua atividade principal, ou muitas vezes saindo de casa, saindo do teu escritório, vai fazer com que você conheça pessoas e esse networking vai certamente te proporcionar a atuar em outros mercados que ainda você nem imagina ou você ainda não vislumbrou para a tua vida profissional. Você sempre vai ter acesso a informações privilegiadas. Afinal de contas, os credenciados bancários, eles são os primeiros a tomarem conhecimento de quando há uma mudança nas regras, ou até mesmo quando tem uma especulação imobiliária, né? Se você muitas vezes vai ficar sabendo que vai ter uma construção que vai impactar uma determinada região. Então, essas informações, se você souber utilizá-las da melhor maneira, você vai ter muito benefício. E além disso, você pode ter outras parcerias secundárias, como eu disse, né? O próprio networking que você vai criar vai te fazer ter parcerias com construtores, com fornecedores, com pessoas que podem te contratar para serviços diversos, e que isso eu percebo, né, no meu dia a dia, o quanto eu sou procurado. Tem serviços que eu comecei a prestar justamente porque foram demandas que foram surgindo e que eu nem imaginava que eu poderia prestar esse tipo de serviço. Então, entendendo o mercado, agora eu vou te apresentar alguns motivos para que você não deixe essa oportunidade passar. A primeira é que a vigência desse edital é de 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, o que você precisa saber? Que se você não aproveitar essa oportunidade e mudar de ideia, você só vai conseguir participar de um edital que vai sair lá para 2029. Tá? Segundo ponto, você está abrindo mão de uma receita recorrente no mínimo de R$10.000 mensais. Se você não faturar entre 10 e 20 mil reais, você está fazendo alguma coisa errada. E é por isso que você precisa saber quais são as principais atividades, o que é mais lucrativo, quais as melhores estratégias para que você não seja mais um credenciado que fica aí na internet fazendo mimimi, dizendo que o cara está ganhando 2, 3 mil por mês e que esse lance de ganhar mais de 10 mil é fake. É porque essas pessoas provavelmente não sabem ou não aplicam as estratégias que a gente também já foi uma empresa dessa de faturar 2 mil por mês, e aí a gente hoje está credenciado em 10 estados, faturando mais de 100 mil por mês só nesse setor da nossa empresa. E um terceiro motivo é entender as regras do jogo. Hoje você pode ser um credenciado, mas também pode ser construtor, pode ser um projetista, pode, enfim, ter qualquer outro tipo de atuação. Só que o conhecimento que você vai adquirir dentro desse mercado pode te proporcionar vários benefícios. Se você atua com uma corporação, por exemplo, você vai saber quais são as áreas que estão tendo melhor índice de velocidade de vendas, quais são as áreas que estão tendo um maior valor de venda, né? Fazendo uma relação, por exemplo, com o custo, então onde está gerando maior lucro. Quais são as áreas de expansão da tua cidade, do teu bairro, né? Onde vale a pena ainda você comprar porque está barato e vai expandir. Ou até mesmo as regras, se você trabalha com um projeto, o que você pode implementar no teu escritório e cobrar mais caro pelo teu projeto, porque teu projeto, por exemplo, vai ser aprovado num pleito de financiamento habitacional. Então perceba que você vai conseguir trazer vários benefícios, inclusive para essa atividade que você está atuando hoje. Só que você precisa seguir 2 caminhos em paralelo, tá? Hoje você precisa estar andando com a parte técnica da tua empresa, como também com a parte de habilitação, porque você precisa seguir 3 passos. O primeiro, você precisa habilitar a sua empresa. Então, se você não tem empresa, você tem que abrir empresa, tem que registrar a empresa no conselho e ter os responsáveis técnicos. Além disso, você também tem que andar com a parte técnica. Por quê? Porque a atividade mais interessante para você atuar nos bancos públicos é a avaliação de imóveis. E para isso os bancos exigem que você apresente um certificado do curso de avaliação de imóveis, e nós temos esse curso para te entregar. Você precisa também enviar 2 laudos para poder comprovar que você sabe prestar esse serviço para o banco. E além disso, você precisa ter alguns outros acervos que a gente explica em detalhes de, mesmo se você hoje não tiver nenhuma experiência, como você conseguir montar esse acervo e mandar para os bancos. Então vou ler aqui algumas perguntas que nos mandam com muita frequência. Quantas vagas são por edital?
Como eu disse, o edital ele não tem número de vagas, ele não é classificatório nem eliminatório. Você só precisa atender aos requisitos que estão contidos no edital que você estará habilitado. Não tenho empresa, posso abrir um MEI? Não. Empresas de engenharia e de arquitetura, elas não se enquadram no MEI. Já tenho empresa, o que preciso para credenciar? Pô, legal, se você já tem empresa, então você já larga na frente, consegue ganhar tempo e agora você só precisa registrar essa empresa e saber se a sua empresa está com as atividades compatíveis com o edital, tá? Esse é um ponto muito importante. É necessário estar com CREA ou CAL ativo? Sim, porque para as atividades que a gente recomenda que você seja credenciado para garantir alto faturamento, essas atividades são voltadas para engenheiros civis e arquitetos. Então você precisa estar registrado nesse conselho. A empresa pode ter mais de um responsável técnico? Sim, inclusive essa é uma ótima estratégia para você escalar a sua empresa. Hoje nós somos habilitados em 10 estados justamente porque adotamos essa estratégia de ter pessoas prestando serviço para as nossas empresas. Qual a atividade mais rentável e recorrente? Hoje, o edital da Caixa ele juntou 3 atividades e são justamente as atividades que valem mais a pena você estar credenciado para poder ter um bom faturamento. São elas a avaliação de imóveis, acompanhamento de obras e análise de projetos. Estas mesmas atividades também são ofertadas em outros bancos, como o Banco do Brasil. Então hoje você pode estar com esse conhecimento prestando serviço para mais de um banco e isso vai fazer com que você consiga colocar vários ovos em cestas diferentes. Essa é uma estratégia muito interessante também. Por onde devo começar? Pois é, essa é a pergunta mais frequente. O primeiro ponto é que você precisa ter uma empresa com as atividades que o edital exige e que seja compatível com o objeto desse edital. Em seguida, você precisa registrar essa empresa e saber quais são as atividades que você vai conseguir prestar para o banco. Definir as regiões que você consegue atender e produzir o acervo técnico necessário para assinar o contrato com o banco. Você entendeu qual é o mercado, está entendendo o que você precisa fazer e saber para aproveitar esse mercado. E agora eu vou te apresentar quais são as principais falhas, os motivos de inabilitação. O primeiro ciclo da Caixa Econômica teve um índice de 50% aproximadamente de inabilitação. E quais são esses principais motivos? Primeiro, o laudo de avaliações, ou seja, um dos documentos que você precisa enviar para o banco para comprovar a sua experiência, esse laudo não atendendo à norma. Na minha concepção, esse erro é levado pelo fato da pessoa tentar fazer sozinha aquilo que ela deveria procurar alguém para te auxiliar. Eu, no meu primeiro credenciamento, passei por esse problema, né? Eu fiz o curso muito às pressas, com muita inexperiência, tentei juntar toda a documentação e aí eu fui habilitado, mas não fui habilitado nas principais atividades, né? Tive o meu laudo negado. E tudo isso porque na época eu procurei alguém para me ajudar e não encontrei ninguém. Hoje a gente consegue oferecer mentorias, consultorias para poder justamente evitar esse tipo de inabilitação. Outro motivo é apresentar o certificado do curso de avaliações sem atender aos requisitos dos bancos. Ou seja, você precisa fazer um curso de avaliações que esteja com a ementa adequada ao exigido dos bancos, inclusive com a carga horária. O nosso curso ele já habilitou mais de 5.000 empresas e ele tem exatamente o conteúdo que você precisa para poder mandar o certificado lá para os bancos, tá? Inclusive contendo 30 horas, que é acima do exigido do edital, que são apenas 20 horas. O mesmo responsável técnico atuando em mais de uma empresa. O edital ele deixa claro que você só pode ser sócio de uma empresa credenciada
e que você também só pode ser responsável técnico por uma empresa. Então tem gente que acaba crescendo os olhos, não se atenta a esse detalhe do edital e acaba querendo se habilitar por mais de uma empresa para poder talvez receber ali mais demandas. Esse é um erro comum e muita gente acaba sendo inabilitada. Além disso, várias pessoas, muitas vezes por fazer às pressas e não ter ali alguém para poder fazer uma revisão da sua documentação, são inabilitadas por entregar certidões fora do prazo ou não enviar certidões. Ou seja, existe uma lista de documentos para você enviar. Nas pressas, como o edital abre e fecha num período muito curto, você tende a não ter tempo ou você está com um olhar tão viciado que você acaba deixando passar alguns documentos. Então é muito importante você ter uma outra pessoa mais experiente ou com mais calma que possa justamente fazer essa análise para que não vá nenhum documento faltando. Então perceba que é preciso muita organização e método. Hoje, ao passar desses anos, depois de vários e vários editais de credenciamento, eu percebo que se trata muito mais de estratégia do que de qualquer outra coisa. E para que hoje a gente possa passar para os nossos alunos essas estratégias, a gente está falando de 13 anos, né, que a gente foi tentando, errando, acertando, né, foi um processo de evolução que hoje a gente consegue ver o que não deu certo e o que deu certo. E eu acho que hoje a gente precisa passar para vocês o que dá certo, para que vocês possam chegar onde a gente chegou em muito menos tempo. Vocês não precisam de 13 anos para chegar hoje onde a gente chegou, porque a gente consegue passar isso para vocês, tá? Então, hoje, no nosso método, a gente passa para vocês 3 formas básicas para você escalar, tá? Primeiro é que você tem como escalar se você se habilitar em mais atividades. A segunda é que se você também estiver atuando em mais regiões, você também consegue escalar. E a terceira é se você atuar onde tem menos concorrência, vamos dizer assim, ou seja, onde pouca gente está interessada em atuar. Então isso tudo a gente passa dentro do nosso processo de mentoria e quando eu falo em mentoria, eu não estou falando em curso, eu estou falando em passar para vocês exatamente isso que a gente está falando. São tentativas e erros, são 13 anos viajando, participando de editais, montando uma estrutura de staff para que a gente possa, por exemplo, concluir 200 laudos em um mês. Hoje a gente está dentro de um mercado que a gente consegue atender tudo isso. Então, se você hoje quer ter um suporte, ter alguém que possa estar contigo a todo momento, todos os dias, tirando tuas dúvidas, analisando os teus documentos, os teus laudos, para que você mande essa documentação para o banco, minimizando qualquer possibilidade de inabilitação, você pode entrar em contato conosco. O link está aqui embaixo na descrição. A gente vai te explicar em detalhes como funciona a mentoria, mas basicamente o nosso objetivo é pegar na sua mão e te colocar dentro do credenciamento. Bem, o objetivo desse vídeo era te apresentar de modo geral o que é o credenciamento bancário. Espero que tenha esclarecido as suas principais dúvidas. Então, eu acho que a gente já merece aí uma curtida. Se inscreve no nosso canal, tá? Clica no sininho para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo. A gente está sempre tentando apresentar aqui para vocês oportunidades. E se ainda ficou alguma dúvida não esclarecida, coloca aqui nos comentários que a gente faz questão de responder uma por uma. Aqui na descrição também vamos deixar algumas informações complementares para vocês. Espero que tenham gostado e vejo vocês numa próxima oportunidade.